Fala galera, hoje vamos trabalhar em cima de um padrão de design que eu particularmente curto muito, tem muitas aplicações, que é basicamente uma classe factory criando instâncias de classes que implementam uma interface. Então, bora pro vídeo que é mais fácil com exemplo, né? Valeu! Então, como eu sei que em algum momento eu vou precisar passar um parâmetro para dizer qual é a operação a ser feita, eu não curto usar string literal, eu não gosto de usar tipo um código, 0 vai ser soma, 1 vai ser subtração. Então, eu curto enum. Então, eu criei um enum e defini aqui minhas 4 operações. A gente vai usar isso mais na frente. O próximo passo foi criar a minha interface, ou seja, todas as minhas classes que realizarão cálculo, soma, subtração, etc., elas vão ter que implementar a minha interface e calculadora, ou seja, obrigatoriamente terão que ter uma função calc que retorna um decimal e recebe 2 valores. Lembrando, não é nosso foco criar uma calculadora de verdade, então nossa calculadora vai ser capaz de fazer operação simples entre 2 valores. Agora que a gente tem interface, eu consigo criar uma classe que implementa essa interface. A partir do momento que eu implementei uma interface, obrigatoriamente eu tenho que implementar essa função. Então, eu deixo essa função exposta, exatamente igual, então ela tem que ter exatamente essa assinatura, e eu crio o meu retorno. Então, na minha classe soma, o que eu tenho que fazer? Literalmente, eu tenho que somar os 2 valores. Então, é isso que a minha classe soma está fazendo. Então, da mesma maneira que eu criei a minha classe soma, implementei a interface calculadora, implementei a função que fui obrigado e terminei somando, eu vou para a subtração, eu faço tudo exatamente igual, porém, o meu retorno final vai ser diferente, porque agora eu não quero mais somar, eu quero subtrair. Então, vocês podem reparar que elas são idênticas, né? Nesse caso aqui, só está mudando um sinal. Então agora vocês até me perdoem se eu ficar redundante, mas é para ficar bem claro. Então eu vou criar a classe aqui com vocês de multiplicação. Então eu vou criar uma classe, vou chamar ela de multiplicação. Cara, vai ser exatamente igual, só que eu vou mudar aqui essa classe para multiplicação. E o meu cálculo agora vai multiplicar um pelo outro. Simples assim. Então beleza, com o que a gente já desenvolveu, a gente já consegue fazer a calculadora funcionar, sem factory, sem nada. Basicamente, vou instanciar aqui uma calculadora da soma, uma calculadora subtração, uma calculadora multiplicação, e vou chamar a respectiva função de calcular. Então, já funciona? Já funciona. Se a gente rodar isso aqui, vai rolar? Vai rolar. Ó. Deixa eu achar aqui. Tá lá, ó. A soma, a subtração, multiplicação, deu certo, tá show, tá show. Agora, é a melhor prática? Não, porque eu particularmente não curto, senão eu vou ter que ficar me preocupando toda hora em instanciar a classe certa. A Factory existe justamente para eu não precisar me preocupar com isso. Então lembra do enum que eu criei lá em trás? Vai ser só um parâmetro que eu vou passar, a minha Factory vai trabalhar em cima desse parâmetro, desse enum, para descobrir qual é o operador, para descobrir qual classe chamar. É lindo. Então, para entender como a gente vai fazer essa instanciação dinâmica através da Factory, a gente tem que saber que no Apex toda classe, se a gente buscar esse atributo .class, né, vai retornar para a gente esse type. E o type, ele tem essa função maravilhosa chamada new instance, que vai basicamente criar uma instância desse tipo. Ou seja, vai fazer aquilo que fizemos aqui, só que de forma dinâmica. Ou seja, se eu dou um type.newInstance, sendo que esse type é o do soma, eu estou criando uma nova instância dessa classe soma. Olha que coisa maravilhosa. Entendendo isso, lembra, nossa classe soma implementa a interface e calculadora, nossa classe subtração implementa aquela interface e calculadora. Então, se eu estou retornando uma nova instância dessas classes que implementam a minha interface, eu posso retornar essa interface, correto? Olha que coisa linda, brother. Olha que coisa linda, porque aí dentro da minha factory eu vou ter uma função. Essa função vai me retornar uma interface. Essa função eu poderia chamar de getInstance. E eu gosto de chamar de newInstance para seguir o padrão. E essa minha função dentro da factory, ela recebe o operador. Então eu vou falar, ó, me retorna aí uma instância e vou passar o operador de soma. Ele vai basicamente buscar nesse map quem é o operador soma? A chave soma me retorna o type soma. Então, o type soma vai ser retornado aqui, ponto new instance,
instanciou a nossa classe soma linda, maravilhosa e me retornou essa interface da soma. Então, a partir do momento que eu tenho esse retorno, se eu vou lá e eu dou um, cadê minha soma? E eu dou um ponto calc nesse retorno, eu estou chamando o calc da soma. Olha. Aí agora vamos imaginar um cenário de uma calculadora de verdade ali, que vai ter um componente, vai ser um Aura, vai ser um LWC, e vai precisar consumir, né, essas funções de soma, de subtração, tudo que a calculadora tem. Então, na minha imaginação, esse componente, esse Aura, esse LWC, vai chamar uma controller, que eu chamei de calculadora controller, e eu estou expondo aqui para os componentes uma função que eu chamei de soma. E agora eu vou fazer passo a passo aqui, um pouco mais devagar, para vocês entenderem o que está rolando, beleza? Nessa linha, eu tenho que eu estou instanciando uma interface e calculadora. Então, eu fui lá na calculadora Factory e dei o new instance, passando o meu enum de soma. O que isso aqui vai me retornar? Ele basicamente vai chamar essa função, passando o operador de soma. Então, a primeira coisa que ele vai olhar aqui é o map. Então, operações map.get, o nosso é o soma. Então, operações.get soma, ele vai encontrar essa chave e vai me retornar esse type. Então, aqui eu vou ter o soma.class.newInstance, que vai me retornar exatamente a instância da nossa classe soma. E aqui, como esse newInstance sempre nos retorna um object, eu tenho que fazer o cast. Então aqui eu tenho um cast para essa interface, eu posso fazer isso, porque como eu estou retornando uma classe que implementa essa interface, eu posso fazer esse cast aqui que não vai me causar nenhum tipo de problema. Voltando para meu controle, então é o retorno que eu tenho. Aqui eu tenho basicamente a soma. Então eu poderia muito bem fazer isso aqui, ó, soma calculadora, soma é igual a soma calculadora, sacou? Então, mas né, eu não tenho nem, a gente não tem necessidade de começar a fazer tantas coisas. Eu consigo realizar esse cálculo com uma linha. Então, eu posso simplesmente desapegar. Vou deixar isso aqui comentado para fins de vocês observarem, mas eu poderia muito bem fazer algo do tipo return calculadora factory.newInstance, passo o meu operador, eu quero a soma, e vou, depois disso aqui, dar direto um ponto calc, olha lá, que ele já me trouxe aqui a função lá da soma, a função da interface, perdão, ponto calc n1, n2, e magicamente isso aqui, em uma linha, você resolveu a soma. Então você poderia fazer exatamente a mesma coisa para as outras funções. Então, subtração, eu vou simplesmente trocar o meu operador. Eu vou chamar o meu operador subtração e está resolvido. Olha que coisa linda. Então vocês lembram que mais para o início do vídeo a gente tinha feito isso aqui, estava funcionando, só que tinha esse problema, entre aspas, de ter que ficar instanciando a classe certa e tudo mais. Com tudo isso que a gente fez, eu consigo fazer agora só isso. A minha controller tem as seguintes funções e eu só passo aí meus parâmetros. Então aqui eu estou simulando o nosso front-end, né, o nosso componente calculadora, chamando as funções corretas. Isso deixa lá para o front tratar. Só que isso aqui ainda não vai funcionar. Por que não vai funcionar? A nossa factory não está preparada para multiplicação. Se a gente abrir aqui, a gente só está preparado para uma soma e para uma subtração. Então, facilmente a gente cria esse mapeamento aqui, né? Esse multiplicação.class, e a partir daqui a gente já tem a nossa factory preparada para quando receber o operador multiplicação me retornar aquela classe que a gente criou de multiplicação. Então agora eu posso simplesmente rodar isso aqui e temos aqui o nosso retorno. Soma 30, subtração e multiplicação. Voilá, coisa linda, né? Tá, e vocês podem estar pensando assim, pô, Renato, mas esse exemplo aí que você deu é muito acadêmico, não estou conseguindo encontrar uma prática, então deixa eu trazer um exemplo um pouco mais prático aqui, já tudo pronto. Então, tentando falar de forma objetiva e rápida, como sempre, eu tenho um cenário onde eu preciso fazer validações CPF, CNPJ, e essas validações são feitas no sistema externo, então eu preciso fazer uma integração, preciso fazer uma chamada de API. Então eu criei uma factory. Nessa factory eu tenho lá o meu enum, integration type, CPF, CNPJ, que vai direcionar para as minhas respectivas classes. E essas classes, a valida CPF, por exemplo, ela
implementa, né, a minha interface e integração, ou seja, eu sou obrigado a ter essa função check. E na minha função check do CPF, eu tenho, eu estou setando um endpoint de CPF. Então, se eu tiver lá na minha classe de valida CNPJ, eu vou estar setando um outro endpoint que é o endpoint de CNPJ. Estou construindo o meu body request, no caso, para o CPF. Então, eu basicamente estou passando aqui o build body request aqui, eu passo o CPF e o valor. Então, aqui eu já estou até usando classes virtuais para estender, não vou entrar nesse mérito agora. Então, se a gente entrar aqui, a gente vê que o nosso build body request basicamente recebe o nosso enum, recebe o nosso value, constrói aí o objeto para depois poder serializá-lo e colocar nesse body do meu request. Depois eu só chamo a minha função check lá da minha classe virtual e a minha função check vai ser responsável por realizar a integração, transformar isso no response e me retornar se esse cara é válido ou não. Então eu sei que foi um pouco acelerado, mas não era o objetivo entrar nesses detalhes e tudo mais, então sinta-se à vontade para poder me perguntar sobre qualquer coisa relacionado a esse exemplo prático. Demorou? Com isso, chegamos ao fim aí de mais um vídeo. Te agradecer imensamente de ter acompanhado até aqui. Se ainda não está inscrito no canal, mas está curtindo as paradas, brother, se inscreve aí que você me dá uma moral gigantesca. Deixa aquele like maroto. Segue nossas redes sociais aí. Pode me chamar no LinkedIn, no Instagram é devnoob_sf, LinkedIn Renato Devico. Fica à vontade, vai ser um prazer tirar suas dúvidas, vai ser um prazer aprender. Fala, pô, Renato, você fez um monte de besteira aí, cara. Tem umas paradas maneiras aqui pra te falar, então é sempre um prazer essa troca com vocês. Espero que tenham curtido e até a próxima. Valeu!